Bom, boa tarde, pessoal. Então, na aula de hoje, vamos realizar a correção das atividades que foram passadas na aula anterior. Lembrando que o nosso eixo temático, o nosso conteúdo, é dança. A primeira pergunta que foi passada para vocês, então, foi: conceitue o fenômeno dança como uma linguagem social. A dança, no seu conceito geral, nada mais é do que movimentos ritmados do corpo executados geralmente ao som de uma música. Então, dança, no conceito geral, é isso, o movimento do corpo humano, executado de maneira rítmica, E no fenômeno dança na linguagem social. O que seria essa linguagem social? Levando então para esse lado social, nós podemos conceituar a dança como uma forma de manifestação da cultura corporal, que ao longo dos tempos ela veio ganhando vários sentidos e significados. Então a dança, ela representa diversos aspectos da vida humana, uma vez que ela é considerada uma linguagem social, a qual permite então a transmissão de sentimentos e emoções. Então a dança, em seu aspecto social, como uma linguagem social, nada mais é do que isso, a manifestação da cultura corporal. É a forma como o ser humano desenvolve movimentos corporais apresentando seus sentimentos e emoções. É a cultura do corpo humano. Então aqui está a resposta para vocês fazerem a correção. Lembrando que a resposta de vocês não necessariamente precisa estar igual à que eu coloquei aqui. Se a resposta de vocês está no mesmo sentido, então está correta. Então vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 pediu para julgar as assertivas abaixo. Então vamos julgar elas. Vamos para a primeira assertiva. A dança está presente na sociedade desde os primórdios da humanidade. Essa assertiva, ela é uma assertiva verdadeira ou é uma assertiva falsa? Ela é uma assertiva verdadeira, porque a dança ela está presente na sociedade desde o período paleolítico, desde o período do neolítico, desde a idade da pedra. E como nós podemos comprovar isso? Foram encontrados vestígios nas cavernas, das pinturas que o pessoal lá do período paleolítico, neolítico fez, denominadas de pinturas rupestres, onde eles desenharam eles dançando, realizando a dança. Então, a partir destes vestígios concretos, pôde-se concluir que desde a idade da pedra lascada, lá no período paleolítico, período neolítico, o pessoal já realizava a dança. Claro, não havia som, mas eles realizavam movimentos corporais ritmicos, que é o conceito geral de dança, fazendo com que essa assertiva aqui então se torne uma assertiva verdadeira. Vamos para a segunda. A dança ela nasceu juntamente com o Renascimento, entre o século XV e XVI. Essa assertiva seria uma assertiva verdadeira ou falsa? Vamos analisar ela aqui. O Renascimento ele é um movimento que surgiu entre o século XV e XVI. A dança ela está presente na sociedade desde os primórdios da humanidade. Então ela nasceu no Renascimento, Então essa assertiva é uma assertiva falsa. Vamos para a terceira assertiva. A dança pode ir além das expressões artísticas, podendo ser vista como um meio de adquirir conhecimentos, como uma opção de lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade e importante forma de comunicação. A dança ela é um meio de adquirir conhecimentos, pois através de novos movimentos, novas formas de expressar, novos passos, podemos adquirir conhecimentos através da dança. E ela é uma opção de lazer e fonte de prazer, uma vez que a pessoa ela desenvolve a dança, ela quer praticar a dança para esquecer um pouco os problemas, aliviar um pouco a cabeça, porque ela encontra na dança uma forma de expressar seus sentimentos, uma forma de aliviar as tensões que está tanto fisicamente como emocionalmente. Então, através da dança, ela pode vê-la como uma opção de lazer, uma opção de prazer, uma fonte de prazer. E desenvolve a criatividade, inventando novos passos, criando novas formas de expressões corporais. E ela é uma importante forma de comunicação, Como vimos lá, a dança ela é uma linguagem cultural corporal que ela pode expressar sentimentos através do desenvolvimento de seus passos. Então, a dança ela é uma forma de comunicação corporal. Podemos transmitir o que estamos sentindo através dos movimentos da dança. Então, fazendo com que a assertiva 3 seja verdadeira. Vamos então para a quarta e última assertiva. O principal instrumento na dança são os equipamentos de som.
O principal instrumento na dança são os equipamentos de som. Essa assertiva seria uma assertiva verdadeira ou uma assertiva falsa? Para dançar, nós precisamos de ter algum som? Precisa-se de som para dançarmos? Não, né? Para a gente dançar, para a gente realizar os movimentos corporais, não necessariamente precisamos estar ouvindo som. Bom, por exemplo, do nada, às vezes estamos no meio da casa, às vezes a gente começa a dançar, né? Então, não precisa necessariamente ter som para começar a dançar. Ou às vezes, do nada, né, a gente começa a dançar. Então, isso são exemplos, viu, gente? Não precisa, então, ter som para a gente efetuar a dança. Agora, precisa do que para a gente dançar? Do corpo. Se a gente não tiver um corpo, a gente não consegue dançar. Então, qual que é o principal instrumento na dança? É o próprio corpo humano. Então, o som não é equipamento principal da dança não, viu? O principal equipamento da dança é o corpo humano, fazendo com que essa assertiva aqui seja falsa. Então, qual alternativa seria correta? A alternativa que contém aqui 1 e 3 estão corretos. Alternativa de letra A. Vamos para a terceira questão. Faça uma pesquisa e anote o nome de 2 danças em grupo, 2 danças em dupla e 2 danças solo. Lembrando que danças em grupo é aquelas danças que tem 3 ou mais pessoas. Danças em dupla é danças que 2 pessoas desenvolvem. E dança solo é uma dança que apenas uma pessoa desenvolve. Lembrando que os exemplos que eu vou citar aqui pode ser que não seja o mesmo que vocês colocaram aí. Não tem problema. De vocês sendo uma dança em grupo, ou uma dupla, ou uma solo, está correto. Não precisa ser igual ao que eu coloquei aqui. Então vamos lá. 2 exemplos de danças em grupo. Temos então a quadrilha e temos a ciranda, que são danças em grupo, né? São mais de 3 ou mais pessoas que a desenvolvem. 2 danças em dupla. Temos a valsa e temos o forró. Exemplos na qual a dupla desenvolve os passos, né? Os movimentos rítmicos. E temos 2 danças solo, que é o balé e o sapateado, que são exemplos de dança solo. Lembrando, gente, também que o balé e o sapateado eles podem ser desenvolvidos em grupo, mas existe o balé solo, né, o balé clássico solo e o sapateado solo, tá? Então vamos para a questão de número 4. Discorra brevemente sobre a história da dança no Brasil. Então a dança no Brasil ela surgiu a partir da união e a fusão e a mistura entre 3 costumes diferentes, que indígenas, africanos e portugueses. A partir dessas 3 uniões, originou a dança no nosso país, né, no nosso Brasil. Os indígenas e os africanos eles possuíam uma forma, né, bastante diferente de movimentos. E os europeus, né, eles ficavam assim estranhados com a forma como os indígenas e os africanos desenvolviam suas danças. Por exemplo, os africanos escravizados, eles dançavam em honra aos seus orixás, né? Eles faziam da dança uma forma de honrar seus deuses e suas divindades. E isso deixava os portugueses intrigados com aquela forma na qual os africanos escravizados utilizavam a forma da dança, né? E falando mais sobre o surgimento na dança no Brasil, um dos balaiados, né, criados no século XIV pelos negros escravizados foi a umbigada, né, uma das mais conhecidas também aqui. E outra dança criada no Brasil foi o machixe, né, uma dança bastante destacada no Brasil. E também temos o frevo, que lá do Nordeste, né, que é uma fusão da marcha, do machixe e da capoeira. Então aqui está a resposta, tá? Vocês podem analisá-la para responder, lembrando que não precisa estar necessariamente igual ao que eu expliquei. Gente, na hora que eu expliquei, eu falei que um dos balaiados criados no século... Eu falei século XIV, tá? É século XIX, tá? A umbigada, então, ela foi criada no século XIX. Então, pessoal, espero que vocês tenham realizado a correção das atividades. E por hoje é só.